Você já sentiu que o mundo está saindo completamente dos trilhos e que a qualquer momento algo catastrófico pode acontecer? Se você já teve essa sensação de que estamos vivendo o fim dos tempos, saiba que você não está sozinho, e essa ansiedade não é uma exclusividade da nossa geração digital. Há quase 2000 anos, um grupo de pessoas em uma cidade chamada Tessalônica estava tão apavorado com essa ideia que eles pararam de trabalhar, entraram em pânico e acreditaram que o dia do Senhor já tinha passado e que eles tinham sido deixados para trás. Foi para resolver esse caos mental e espiritual que o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta aos Tessalonicenses, um dos textos mais misteriosos, intensos e práticos de todo o Novo Testamento. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa olhar para o que Paulo disse naquela época, porque o que ele revela ali é um verdadeiro manual de sobrevivência para dias de incerteza. Ele começa a carta não com uma bronca, mas com um reconhecimento profundo do sofrimento daquelas pessoas. Eles estavam sendo perseguidos, humilhados e sofrendo pressões externas absurdas por causa da fé deles. E a primeira coisa que Paulo faz é colocar as coisas em perspectiva. A justiça de Deus não falha, mas ela tem um cronograma próprio. Ele deixa claro que o sofrimento deles não era um sinal de que Deus os havia abandonado, mas sim uma prova de que eles eram dignos do reino. Só que aí entra o ponto central, que faz todo mundo parar para ouvir: o mistério da iniquidade e o homem do pecado. Sabe aquela sensação de que existe uma força invisível empurrando o mundo para o mal, para a rebelião e para o caos? Paulo confirma isso. Ele explica que o dia do Senhor não viria sem que antes acontecesse uma grande apostasia, um abandono em massa da verdade e a revelação de uma figura sombria que ele chama de o homem da iniquidade ou o filho da perdição. Imagine alguém que se opõe a tudo o que é sagrado, que se exalta acima de tudo e que tenta ocupar o lugar do próprio Deus. É uma descrição de arrepiar, mas Paulo dá um detalhe fascinante. Existe algo, ou alguém, que o está detendo agora. Há uma força de contenção impedindo que o mal absoluto se manifeste antes da hora. Isso nos mostra que, por mais que o mundo pareça um hospedeiro sem controle, existe um freio soberano segurando as rédeas da história. Mas por que tanta gente cai em enganos e teorias da conspiração? Paulo é cirúrgico nisso. As pessoas se perdem porque não amam a verdade. Quando você rejeita a clareza da verdade, você se torna vulnerável a qualquer mentira bem contada que alimente o seu medo ou o seu ego. E é aqui que a carta de 2 Tessalonicenses sai da teoria apocalíptica e pisa no chão da nossa realidade cotidiana. Porque enquanto alguns estavam aterrorizados com o fim do mundo, outros estavam usando isso como desculpa para a preguiça. Sim, acredite ou não, tinha gente na igreja de Tessalônica que parou de trabalhar, dizendo que, se Jesus estava voltando, não fazia sentido bater ponto ou cuidar da casa. Eles se tornaram fofoqueiros, intrometidos na vida alheia e dependentes dos outros. A resposta de Paulo é curta e grossa. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso soa duro, mas é um princípio de dignidade. O Evangelho não é um convite para o escapismo ou para ficar olhando para as nuvens o dia todo esperando um resgate. É um chamado para trabalhar com as mãos, viver uma vida tranquila e ser um exemplo de ordem em meio ao caos. Paulo nos ensina que a melhor forma de esperar pelo fim do mundo é vivendo bem o dia de hoje. Ele encerra a carta com uma oração poderosa, pedindo que o Senhor da paz dê paz a eles em todos os momentos e de todas as formas. Pense nisso: paz em meio à perseguição, paz em meio ao medo do futuro, paz em meio às mentiras que circulam por aí. A mensagem central de 2 Tessalonicenses é sobre firmeza.
Ele repete várias vezes: fiquem firmes, guardem as tradições que foram ensinadas, não se deixem abalar facilmente nem por cartas supostamente enviadas por nós, nem por visões ou boatos. Em um mundo de notificações incessantes e breaking news que nos deixam ansiosos a cada 5 minutos, essa carta é como uma âncora jogada em águas agitadas. Ela nos lembra que Deus é fiel e que Ele nos fortalecerá e nos guardará do mal. O mal pode até fazer barulho, ele pode se organizar e parecer que está ganhando o jogo, mas o desfecho já foi escrito. Paulo descreve que o Senhor Jesus matará o iníquo com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Não vai ser uma batalha épica de horas, vai ser um sopro. A vitória da luz sobre as trevas é absoluta e inevitável. Então, se você está se sentindo sobrecarregado com as notícias, se você sente que o amor de muitos está esfriando e que o engano está por toda parte, leia 2 Tessalonicenses. É um choque de realidade que nos tira do pânico e nos coloca no propósito. O fim não é o fim, é o começo de uma justiça perfeita. Mas até lá, a nossa missão é clara: trabalhar com dedicação, amar a verdade acima de tudo, não nos cansar de fazer o bem e manter o coração fixo naquela paz que não depende das circunstâncias políticas ou sociais. A história não está à deriva, ela tem um destino e você faz parte de um plano muito maior do que esses problemas temporários. Que essa palavra acalme sua mente e te dê coragem para enfrentar a semana com uma postura diferente, sabendo que quem segura o futuro é o mesmo que te sustenta no presente. Se essa mensagem de esperança e clareza fez sentido para você, não guarda ela só contigo. Compartilha com aquele amigo que anda ansioso com o futuro. Deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa visão do apóstolo Paulo e me segue para a gente continuar explorando essas verdades que transformam a nossa maneira de ver o mundo.